Bom, pessoal, vamos fazer uma revisão inicialmente sobre o uso do operador join para poder fazer junção entre tabelas. Primeiramente, a gente tem que entender como é feito o relacionamento entre uma tabela e outra. Basicamente, a chave primária de um lado vai para o lado seguinte como chave estrangeira. Por exemplo, o relacionamento entre clínica e paciente. A chave primária de clínica é o campo CNPJ CLI. Ele vai para a tabela paciente como uma FK, uma chave estrangeira, também nesse caso aqui chamada CNPJ CLI. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais campos que fazem parte desse relacionamento. Na verdade, quais campos que efetivamente implementam o relacionamento. Por exemplo, também o relacionamento entre paciente e médico é feito através aqui do campo CRM Med. Ele é uma chave primária aqui na tabela médico e ele vem para a tabela paciente como uma chave estrangeira. Então, para fazer uma junção entre tabelas, o que isso quer dizer? Eu tenho algumas situações onde eu quero exibir os dados de uma tabela e de outra. Por exemplo, se eu quiser exibir o nome do paciente juntamente com o nome da clínica que ele está vinculado. A vinculação do paciente com a clínica se dá através do campo CNPJ CLI. Então, através desse campo aqui, eu consigo acessar a tabela clínica e buscar o nome da clínica que o paciente está vinculado. Para isso, a gente usa o operador join. Vou fazer esse primeiro exemplo aqui. Estou rodando aquele banco clínica que a gente criou. Então, vou colocar select. Se eu colocar select non-pack from paciente, ele vai trazer para mim o nome dos pacientes. Tudo bem, eu quero que ele traga o nome dos pacientes juntamente com o nome da clínica a qual esse paciente está vinculado, através desse campo CNPJ CLI. Então, para fazer isso, eu uso o operador join, ou também chamado de inner join. O operador join eu vou falar que eu quero buscar os dados da tabela paciente e também da tabela clínica. Então, paciente, join, clínica. Tá? E uma segunda parte desse comando join, eu preciso indicar qual campo da tabela paciente que faz a vinculação com a tabela clínica. E na tabela clínica, qual campo que faz a vinculação com a tabela paciente. Ou seja, para simplificar o entendimento, a chave primária de um lado e a chave estrangeira do outro. Então, para isso eu uso o operador ON. E aí aqui eu vou colocar a ligação. Então, basicamente eu coloco o nome da tabela, é uma das formas de se fazer, ponto o nome do campo. Então, na tabela clínica, a chave primária lá é o campo CNPJ CLI. Então, CNPJ CLI. Eu quero trazer os dados de paciente de clínica quando esse CNPJ for igual ao CNPJ que estiver aqui na tabela paciente. Então, eu vou colocar igual paciente, ponto, CNPJ CLI. Então, toda vez que eu tiver um paciente e o CNPJ dele existir na tabela clínica, como aqui se trata de uma chave primária estrangeira, ele obrigatoriamente vai existir, em função da integridade. Quando ele existir, eu vou poder acessar os dados da tabela clínica. Então aqui, antes do nome dos campos também, eu tenho que colocar um indicativo de qual tabela que esse campo está. Que eu posso ter em duas tabelas diferentes o mesmo nome de campo. Isso traria um problema aqui. Então eu coloco paciente, ponto non-pack, e agora eu posso acessar qualquer campo da tabela clínica. Clínica.non-cli. Então dessa forma, eu vou executar aqui, ele está trazendo para mim o nome dos pacientes e o nome da clínica a qual aquele paciente está vinculado. Eu tenho 5 pacientes na clínica Boa Morte e 5 na clínica Até Logo. Uma forma mais simples de se fazer esse comando select seria colocar um apelido para a tabela. Então eu vou colocar aqui um paciente P
e clínica espaço C. Tá? Então, onde tem clínica, eu substituo pela letra C. Onde tem paciente, eu substituo pela letra P. Então, clínica fica sendo C e paciente fica sendo P. O resultado vai ser o mesmo. Aqui o resultado é o mesmo. Tá? Um outro exemplo, se eu quisesse exibir o nome do paciente e o telefone do paciente juntamente com o nome do médico que é responsável por ele, para fazer essa vinculação, esse join, eu utilizaria o campo CRM-Med, que é chave primária nessa tabela e chave primária nessa aqui, paciente. Vamos fazer esse teste aqui então. Então, p.nonpac, que é o nome do paciente, p.telpac, que é o telefone do paciente, from paciente P. Se eu executar apenas isso, ele está trazendo para mim o nome e o telefone de cada um dos pacientes. Né? Está trazendo aqui para mim o nome e o telefone dos pacientes. Beleza. Mas eu quero também que traga algum dado da tabela médico, que eu vou dar um apelido para ela de M. Então, paciente, junto com a tabela médico, quando aí o campo na tabela médico, né, o M aqui, uma dica que eu dou é sempre colocar essa tabela que eu utilizei aqui no início aqui do 1. Então M, aí a tabela médico, que é a minha origem, eu vou pegar a chave primária dela, que é o CRM-Med. Quando o CRM-Med da tabela médico for igual ao CRM-Med da tabela paciente. Então, P.CRM-Med. A partir desse momento aqui, eu posso utilizar qualquer campo da tabela médico. Vou colocar aqui, por exemplo, M.nonmed. Ele vai trazer para mim o paciente, o telefone do paciente, se houver, e o nome do médico responsável por cada um dos pacientes aqui. Tá? E posso trazer outros campos do médico também. M.valsal. Ele vai trazer o salário do médico. Ou posso colocar também, por exemplo, M.asterisco. Quer dizer, ele vai trazer o nome do paciente, o telefone do paciente e todos os campos do apelido M, que se refere à tabela médico. Então está aqui o nome do paciente, o telefone e todos os campos da tabela médico. Então eu posso ter também na minha consulta mais de um join, quantos forem necessários. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que na tabela médica, nesse resultado, ele trouxe da tabela médico o campo CODESP, que é a especialidade do médico. Aqui no modelo dá para a gente ver, né? Um médico possui uma especialidade. Uma especialidade pode ter vários médicos vinculados a ela. E é esse campo CODESP que faz a vinculação das duas tabelas. O CODESP ele é chave primária na tabela de especialidade e ele é chave estrangeira na tabela médico. Então imagina que nessa pesquisa aqui eu também quisesse mostrar, além do código da especialidade, a descrição dessa especialidade que o médico está formado aqui, que ele está exercendo na clínica. Então, eu teria que fazer outro join com especialidade. Vou colocar um apelido para essa tabela, que eu vou chamar de E.com, e eu vou colocar E.codesp, que é a chave primária da tabela de especialidade, quando ele for igual a M.codesp. Por que M? Porque eu ligo especialidade com médico e não com paciente. E lá na tabela médico, o campo também chama-se CODESP. Então, a partir desse momento, eu estou habilitado a utilizar qualquer campo da tabela especialidade. Vou colocar aqui a descrição. Então, ele trouxe para mim o nome e o telefone do paciente, está aqui. Todos os campos da tabela médico. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E trouxe também a descrição da especialidade. Então, eu posso fazer quantos joins forem necessários aqui. E,
seguindo a ordem aqui do comando select, primeiro eu tenho select, depois o from, depois os joins, depois, se houver necessidade de filtrar os dados, eu coloco o comando where. Por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse apenas os pacientes que possuem telefone, ou seja, onde ele não é nulo, né? Então, p.telpac is not null. Quero apenas os pacientes onde esse campo telefone não seja nulo, não esteja nulo. Então, está aqui. Eu já filtrei os dados, mesmo fazendo aqui os dois joins. E, se for necessário, eu posso colocar outros filtros aqui. Por exemplo, eu vou filtrar agora pelo campo valsal, que está na tabela médico. Como eu fiz um join, eu posso usar qualquer campo da tabela médico. Então, m.valsal, vou colocar maior que... Vou colocar maior que 5.000. Ele vai deixar aqui 1, 2, 3, 4 registros, né? Ele deixou 4 registros aqui. Então tem 4 pacientes, só que ele só está trazendo os pacientes cujos médicos responsáveis recebem mais de 5.000. Então posso fazer os filtros normalmente e a ordenação também eu posso ordenar por qualquer campo dessas 3 tabelas, tá? Então, por exemplo, vou tirar aqui esse filtro, ou então, por exemplo, eu posso ordenar aqui pelo nome do médico. Então, m.nomed. Então, está ordenado pelo nome do médico. Vou tirar esse filtro aqui só para ter um número maior de registros. Então está aqui, ó, pelo nome do médico, ordenado alfabeticamente. Posso ordenar inclusive por algum campo que não esteja sendo exibido aqui. Por exemplo, da tabela paciente eu tenho o campo DATNAS, né? Então posso colocar p.datnas. Ele está fazendo a ordenação pela data de nascimento dos pacientes, mesmo eu não tendo exibido ele aqui. Se eu quiser exibir, eu posso, mas uma coisa é independente da outra. Está aqui a ordenação pela data de nascimento. Se eu quiser decrescente, basta colocar o desk, está decrescente agora. E, para finalizar essa parte, uma coisa importante também é o uso de apelidos nos campos aqui que eu vou apresentar. Eu posso mudar esse nome que está sendo apresentado aqui nessa minha grid. Basta colocar o S. Então, por exemplo, S-paciente, S-telefone. Alguns SGBDs, o padrão da linguagem SQL é com o S. Alguns SGBDs, basta colocar assim direto, ele também aceita, né? Ele também aceita o MySQL aceita nesse formato, mas o padrão da SQL, da linguagem SQL, é colocando o S. Já com o asterisco aqui, não tem como, né? Ele vai trazer todos os campos, eu não consigo mudar o nome aqui de cada coluna. Eu teria que colocar uma por uma se eu quisesse fazer essa mudança aqui. Para terminar, especialidade. Então, ele mudou o nome aqui da coluna, só para ficar um pouco mais amigável.